Olá, aos que não me conhecem, meu nome é Wesley Silva, sou o diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos. Hoje estou gravando um vídeo para falar de um teminha um pouco polêmico, que é quem pode assinar o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. É uma discussão muito comum entre nós profissionais de segurança, quem pode ou não assinar um determinado documento. Por exemplo, o LTCAT, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho. Esse já fica um pouquinho mais fácil porque a legislação diz que é o médico ou engenheiro do trabalho. O mesmo não acontece com o PPRA, previsto na NR9. Fala que fica a cargo da empresa definir quem vai elaborar esse documento. Então sempre ficou-se a discussão se era técnico, se era engenheiro, quem pode ou não assinar. E agora, com a publicação da nova NR1, vem a discussão. Quem pode assinar o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais? Para responder essa pergunta, eu vou considerar 3 normas. A primeira delas é a NR22, que trata do Programa de Prevenção de Riscos na Mineração. Basicamente, essa norma diz que cabe à empresa permissionária de lavra garimpeira elaborar e implementar esse PGR, mas não diz quem pode ou não assinar esse documento. Em 2005, o COFEA ele liberou uma resolução que trata deste tema e diz que cabe ao engenheiro de segurança assinar esse PGR. Já a nova NR1, que trata desse programa, ela fala que cabe à organização implementar um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais e que cabe a ela estabelecer e construir o PGR por estabelecimento. A norma ainda diz que os documentos integrantes do PGR, que é o Plano de Ação e Inventário de Risco, devem ser datados e assinados, devem ser construídos sobre a sua responsabilidade e atender as demais normas. Então, assim como a NR22, a NR1 ela não diz quem é este profissional que deve elaborar ou assinar o Programa de Gerenciamento de Risco. Já a nova NR18, que vai ter o seu PGR substituindo o PCMAT, ela fala que o PGR deve ser construído sobre responsabilidade de um profissional habilitado, ou seja, um profissional com registro no Conselho de Classe. Porém, a NR18 abre uma exceção, que seria para pequenas obras, de até 7 metros de altura e 10 trabalhadores. Neste caso, o documento poderia ser elaborado por um profissional capacitado, ou seja, aquele que fez um curso reconhecido pelo MEC. Entendo eu, poderia ser um técnico de segurança ou até mesmo um tecnólogo, ou um engenheiro também, já que ele poderia fazer o PGR para obras maiores e obras menores. Ainda dentro da NR18, ela fala que além dos itens da NR1, o PGR deve atender algumas orientações importantes. Por exemplo, quem irá dimensionar os pontos de ancoragem, os sistemas de proteção contra a queda, quem vai dimensionar as proteções coletivas, a questão de alojamento também deve ser elaborado com um profissional legalmente habilitado, a parte das instalações elétricas. Então ela tem alguns detalhezinhos, algumas condições especiais. Mas antes de concluir esse assunto, eu gostaria de levantar 2 hipóteses, 2 coisas. A primeira delas não é quem pode assinar, é quem sabe elaborar. Então, primeiro da gente discutir quem vai assinar ou não, eu tenho que achar um profissional que saiba elaborar um documento realmente. E a segunda por que isso tem que ser feito por uma pessoa só e não por uma equipe multidisciplinar, já que existe uma complexidade de informações. Então, fica essas 2 coisas que eu tenho que pensar na hora que eu estou dizendo que tem que construir um PGR. Após ter feito essas 2 considerações, eu chego à seguinte conclusão. O PGR para a mineração da NR22 deve ser elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho, de acordo com a resolução do COFEA. Já o PGR da NR18 pode ser assinado tanto por engenheiro de segurança quanto pelo técnico de segurança do trabalho, respeitando, é claro, os itens lá da norma de acordo com o tamanho da obra. Já o PGR da NR1, tanto um engenheiro de segurança como um técnico de segurança pode elaborar. Mas eu entendo que a norma quis deixar em aberto justamente para envolver uma equipe multidisciplinar neste processo, já que eu duvido muito que vai ter um profissional que domina todo o processo de uma organização. Então, se eu tenho lá um agente químico, eu vou precisar de um engenheiro químico às vezes. Se eu tenho uma planta que tem muita parte mecânica, talvez um engenheiro mecânico. Se eu tenho uma parte que tem muita questão elétrica, talvez um engenheiro elétrica, ou talvez todos esses profissionais na elaboração deste documento. Então, fica a dica para vocês, fica a minha avaliação da norma, espero que tenha ajudado vocês e curtir o nosso canal.